Quero construir. Quem é a pessoa ideal para que eu contrate? Um construtor ou uma construtora? Você sabe discernir a diferença dos dois? Roda a vinheta. Construtor é o assunto dos vídeos passados. Segue o link em cima para você acompanhar o que é realmente um construtor. Hoje vamos na construtora. Construtora é uma empresa que tem um CNPJ que já tem uma estrutura total de uma empresa. A vantagem de você contratar uma construtora é que você vai ter o respaldo de uma empresa que tem todas as normas a seguir, já tem um CNPJ, já na parte social, comercial, já tem ali sua razão social, seu CNPJ, então dentro dos termos comerciais ele já está uma empresa totalmente estruturada. A garantia da construtora é que você vai ter uma gestão, um respaldo e vai ter uma pessoa já qualificada que tem um nome a zelar, que tem toda uma estrutura e bem provável que vai ter um plano de futuro, um plano de carreira no mercado a ser seguido, que ele está pretendendo a conquistar. Então ele tem um nome muito importante a zelar, um pouco diferente do construtor, por mais que ele tenha uma índole boa, toda a responsabilidade, mas não é a certeza de que responsabilizar o CNPJ e sempre atrás do CNPJ existe um CPF, ou responsabilizar somente um CPF. Eis a diferença do CNPJ. Empreitada de mão de obra sendo contratado na construtora. O que é empreitada de mão de obra? É que o cliente vai contratar a construtora para fazer somente a execução do canteiro de obra. Então ela vai ficar responsável pela compra dos materiais, das negociações, dos pagamentos, forma de pagamento, ter todo ali o trâmite de negociação, e vai comprar esse material, entregar no canteiro de obra, e a empresa contratada vai ficar por conta só da execução no canteiro de obra. Então, quem vai fazer a gestão de compras é o cliente. Mas essa modalidade, ela é viável para o cliente? Sim, vai depender muito do perfil e do dia a dia, da rotina diária do cliente. Porque essa empreitada de mão de obra, ela não abrange muitas coisas. Passando aqui de uma forma rápida, geralmente as empreitas, elas de mão de obra, elas não enquadram todas as coisas. Por exemplo, o que costuma ficar fora? Gesso, pintura, dependendo de algumas construtoras, não pega a parte elétrica. Mas por que não pega se são construtoras? Não, a modalidade de empreita, então como ele é um contrato parcial, essas responsabilidades já ficam sendo contratações, porque a construtora geralmente é mão de obra fixa, é pedreiro, servente. Então esses são os CLTs da construtora, que são fixos na construtora. Agora, encanador, eletricista, armador, carpinteiro, essas pessoas são terceirizadas. Então esses terceiros que envolvem ali junto com o pedreiro e o servente, ele faz parte dessa empreitada. A maioria das vezes, tem exceções, mas a maioria das vezes ela já fica enquadrada na empreitada de mão de obra. O que não entra é gesseiro, o que não entra pintura, não entra esquadrilha, não entra equipamentos, aluguéis, fundação. Então essa parte de terceiros que é difícil de calcular para passar um preço, então geralmente fica fora. Então da empreitada, qual o perfil exato do cliente para estar fazendo isso? O cliente tem que estar ali presente na obra. Eu sempre falo para os clientes que no mínimo 4 horas do seu dia ele vai ter que dedicar para a sua construção, para fazer as cotações, fazer os comparativos de itens. Porque muitas das vezes a gente manda para o lojista, por exemplo, é uma lista de hidráulica que tem 150, 200 itens. Você manda orçamento para 3 lojas e essa lista veio do canteiro de obra, do mestre de obra, da construtora, para o cliente comprar. E quando ele recebe esses orçamentos, às vezes dá uma divergência muito grande de preço. Hora que o cliente vai olhar ali detalhe por detalhe, item por item, ele vai ver que está faltando alguns itens.
Aí ele vai ter que ligar na lojista, perguntar por quê, se foi um erro de digitação ou se foi má fé do vendedor. Então ele tem que fazer todo esse diagnóstico para conseguir comprar e mandar a lista conforme o pedido na obra e com um preço acessível, né, nessa barganha de negociação. Então, o tempo, ele tem que se dedicar bastante tempo na obra. E as outros fornecedores, que é esquadrilha, vidro, marmoraria, compra de porcelanato, compra de torneira. Então, todos os materiais e até essas empresas, né, que, por exemplo, marmoraria você não vai comprar pedra, você vai comprar já a bancada pronta. Então, esses materiais, eles vão ser entregues na obra. Quem tem que fazer a negociação e ter uma assertividade até na questão de qualidade, mas como é que a pessoa vai saber se ela contrata uma empresa de qualidade ou não, se o cliente não tem a vivência de obra? Então, isso é indicação do construtor, mas a responsabilidade de tudo vai ficar por conta do cliente. Então, a empreitada de mão de obra, ela é uma meia empreita. Então, ele empreita um pouco da construção, mas o restante vai ficar tudo por conta do cliente. Se o cliente pega uma construtora já mais estruturada e já tem ali a intenção de ajudar na consultoria do cliente, é uma boa construtora, por mais que esse contrato seja um pouco, seja só parcial, mas geralmente a construtora consegue dar esse auxílio, o cliente indicar lugares melhores para ele comprar, e quando envolve mão de obra igual a marmoraria, calha, rufo, essas coisas ele já consegue indicar algum terceiro que já venha com histórico bom, que já tenha um padrão de qualidade e fala para o cliente estar fechando com aquele pessoal. Mas se a construtora não quer ter nenhum vínculo até nessas negociações e nem ali depois de assumir se der alguma coisa errada, o cliente às vezes fala, não, mas foi você que me indicou, entra no meio agora por causa de alguma eventualidade, tem construtora que não quer esse tipo de responsabilidade, aí acaba não indicando e o cliente tem que se virar nessas cotações até mesmo sem entender, que gera um transtorno muito grande, porque ela vai fazer uma contratação meio que no escuro, porque a construtora não quer dar esse auxílio. Mas devido a essa contratação de empreita, ela funciona desse jeito, porque ela é uma modalidade parcial. A desvantagem dessa combina é que o cliente vai construir sua casa meio que sozinho. Ele vai contratar alguém para fazer uma parte da execução, então ele vai ser a pessoa que vai ali fazer os apontamentos. Contrata a construtora, contrata o pessoal de esquadrilha, contrata o pessoal de piscina, contrata o pessoal de terraplanagem. Então ele faz todo sai ali ligando esses pontos, pega orçamento com todo mundo, põe todo mundo para trabalhar dentro do canteiro e tem que ficar ali dentro dessa gestão de terceiros que ocorre dentro da obra. Aí tem as briguinhas de terceiro com terceiro, eu não executei por causa do fulano. Então o cliente tem que ser meio que esse gerenciamento, mesmo contratando uma construtora, porque ele fez um contrato parcial. A desvantagem da empreitada de mão de obra é isso, porque ele está contratando só a mão de obra e não é uma mão de obra global, a maioria das vezes. Essa modalidade empreitada, ela acontece muito hoje no mercado da construção civil. A maioria das obras são executadas desse jeito. Quem que é a pessoa certa para fazer esse contrato? Então é a pessoa que tem tempo, às vezes ali está num ano sabático, alguém do casal consegue ter essa aproximação da obra, quer ter essa total responsabilidade, às vezes até gosta de envolver com um canteiro de obra e já construir às vezes uma casa, 2 casas, 3 casas e quer envolver desse jeito na obra. É um pouco desgastante, né? A gente não pode negar, mas às vezes a pessoa está disposta a isso. Por quê? Qual a vantagem? É a forma mais econômica, dentro dos padrões seguros, de contratar uma modalidade para execução da obra. Mas por que dos padrões seguros? Porque ele contratando uma construtora, os funcionários vão estar de carteira assinada no nome da construtora, ele vai ter todo ali um respaldo jurídico da empresa, ele vai ter a responsabilidade civil da construtora, porque a construtora vai ter um engenheiro responsável por aquela obra, por aquela execução, e por toda ali responsabilidade pelo gerenciamento, principalmente do que foi contratado, que é da sua parte de mão de obra. Por mais que vai envolver ali vários terceiros, mas a construtora tem que fazer esse meio de campo até para o serviço dela fluir no decorrer da obra. E é uma modalidade muito desafiadora, mas hoje em dia
Quem tem esse tempo aí de 4 horas disponível, 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do tamanho da obra, né, para que possa viver essa experiência. Você teria essa disponibilidade? Você estaria disposto a embarcar nisso? Mas a vantagem desse conteúdo todo é para te falar a importância de você contratar uma construtora, porque essa construtora ela vai te dar todo o respaldo de qualquer eventualidade, de todo o processo da obra. Então você fazendo essas contratações às vezes extras, que são mais voltadas um pouco a empresas terceirizadas, você ter que contratar outras empresas, por exemplo, uma empresa de gesso, uma empresa de esquadrilha, se a pintura não tem incluso, uma empresa de pintura, uma empresa para fazer piscina, uma marmoraria. Então, todo dia que você contrata a empresa, você vai ter vários contratos e o contrato para a construtora que vai ser a principal responsável pela execução. Mas você vai ter um respaldo jurídico, porque você não vai ter nenhum funcionário ligado diretamente no seu nome, e toda essa responsabilidade de garantia civil, de seguir projeto, de ver se foi tudo executado conforme as normas técnicas, responsabilidade civil trabalhista, fiscalização de segurança, Ministério do Trabalho, vai ficar tudo voltado para a construtora que você contratou. Muito diferente da mão de obra contratada por um construtor que não tem um CNPJ, ficou simplesmente ali, às vezes, um contrato verbal. Então essa é a diferença desse contrato. Você teria coragem de encarar um contrato dessa modalidade, abraçando toda essa responsabilidade para você? E o detalhe mais importante da empreitada de construção, que quando o contrato da construtora finaliza, ele fez ali todos os itens que ela ponderou na obra, ele vai tirar toda a sua equipe e o cliente vai ficar com o final da obra. Por exemplo, aí finalizou, vai ficar o pintor terminando. Quem que vai tomar conta da organização da obra, da limpeza, de manter ele, receber algum fornecedor? Então o cliente, depois no final da obra, acaba que ele vai ser a pessoa que vai ter que quase que pôr um banquinho na obra e ficar o dia inteiro na obra para até finalizar armário, finalizar esquadrilha, às vezes alguma iluminação. Então aqueles detalhes finais, acaba que no final de obra é o que mais desgasta o cliente. Então, na minha opinião, como construtora, o cliente tem que estar disposto, vai ter que remanejar todo o seu dia a dia, todo o seu ano de construção para enquadrar, nas necessidades devidas ali para aquela construção. É muito desgastante. Tem muito prazer nisso? Não, mas é muito orgulho você chegar no final da obra e ver sua casa pronta. Mas não necessariamente tem que ser você que fez todo esse acompanhamento e teve todo esse desgaste no decorrer da obra. Então o conselho que a gente fica, segue nós no perfil aí do Instagram, segue nós no YouTube, que você vai entender as próximas modalidades que são muito mais interessantes para você.